Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Obrigado pela presença de todos os amados que estão aqui nesse momento. Estamos aqui para anunciar a santa palavra de Deus. Como é do conhecimento de a maioria dos irmãos, estamos aqui comentando os livros dos profetas menores e desde já agradecendo a todos os queridos que estão participando. Diversos amados irmãos participando. Eu fico feliz andando pela rua e pelos lugares aqui de Belém. O pessoal disse: eu lhe vi. Obrigado por ter explicado aquele tema lá no seu vídeo para o YouTube. Você sabe, né, que nós estamos no YouTube também, né? Nós estamos no YouTube, mas os vídeos são feitos aqui ao vivo pelo Face e depois eu jogo pelo YouTube. Tá bom? Tem diversas pessoas já comentando, colegas, assim, parentes, pessoas aqui da minha proximidade, assim, um pouco distante, que me encontram na rua e falo, né? Eu fico feliz por isso. E espero que vocês também tentem ajudar outras pessoas, que às vezes têm determinadas dúvidas em certos textos das Escrituras, e nós estamos aqui comentando o livro dos profetas menores, e tem coisas, temas que a gente desenvolve em cada capítulo, né? Diversos temas podemos desenvolver em cada capítulo quando nós fazemos os cortes, tá bom? E jogamos esses cortes no YouTube, Facebook, TikTok e Kawaii, né? Nós fazemos isso. Você sabia que no Kawaii é muito mais visto nossos vídeos? Tem pessoas lá que se interessam muito, fazem perguntas, tem visualizações, tem vídeos que eu coloco que em menos de um dia dá mais de 1000 visualizações. Porque tem pessoas interessadas, né? No TikTok um pouco a mais, no YouTube tem menos. Sabe por que no YouTube tem menos? Porque tem poucos colegas que não sabem usar a plataforma alguns colegas sabem usar a plataforma do YouTube, que às vezes dá o like. Quando você dá o like, você não está me ajudando propriamente dito. Eu estou aqui como voluntário desta obra, tá? Voluntário entre aspas, né? Em relação à plataforma. Mas nós estamos aqui trabalhando para o Senhor. Então, quando você dá um like, esse vídeo é apresentado para 4 a 5 pessoas. Então, quando você faz isso, dá um like, seja no YouTube, Facebook, principalmente no YouTube, vai rodando. No Face, às vezes tem 200, 300, 400 pessoas, já chegou a dar mais de 1000 visualizações, mas às vezes é oscilante, né? Mas se você tem interesse em ajudar as pessoas, você acha que o nosso trabalho merece ser reconhecido no sentido de levar ajuda para as pessoas, dê like, pode dar o like. Isso é uma questão mais de consciência, porque na realidade não estou ganhando nem um centavo em relação a isso. Claro que para o reino de Deus, as consequências boas virão em relação a mim e a você quando você dá o like, tá bom? Mas eu não estou pedindo aqui para me viralizar, para me ganhar recurso em cima. Se for lá na frente, consequentemente, né? Mas de imediato é para ajudar as pessoas, tá ok? Nós estamos comentando, queridos, o capítulo 4, vamos comentar o capítulo 4, 5 e 6 de Zacarias, que são apenas 3 capítulos pequenos. Nós vamos comentar aqui. O nosso propósito é chegar até o fim do ano, terminar toda essa exposição dos profetas menores. Depois de Zacarias vem Malaquias. Vamos comentar Malaquias, sem contar que eu vou ter que fazer a gravação no mês de dezembro do livro de Abacuque. O livro de Abacuque vai ser comentado, colocado no Face e depois colocado no YouTube, porque eu gravei, o pessoal que me deu assistência nesse dia, eles não tiveram, eu acabei falhando aqui não gravar o áudio, né? Mas vai ser gravado novamente. Vamos lá. Capítulo 4 do profeta Zacarias diz: tornou o anjo que falava comigo e me despertou
como a um homem que é despertado de seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro de ouro e um vaso de azeite, em cima com suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada lâmpada, que estão em cima dos candelabros. Junto a este, 2 oliveiras, à sua direita, do vaso de azeite, e outro à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu que é isto? Respondi: não, meu senhor. E seguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Somente até o versículo 7, tá? Passamos aqui por diversas partes interessantes e principalmente muitas pessoas pegam parte desse texto aqui, fazem evangelização, ajudam as pessoas, tudo bem. Questão de aplicação, eu acho ótimo. Pegar e fazer a aplicação do texto. Que a palavra de Deus deve ser vivida e aplicada. Mas às vezes você passa aqui e não entende por que Deus falou isso para Zacarias em relação a Zorobabel. Tá? Primeiramente, vamos pegar a visão. Os elementos da visão. Candelabro, tá? E no candelabro tem 2 oliveiras, uma ao lado do outro candelabro, e a palavra vem direto a Zorobabel. Quem era o Zorobabel? Como nós comentamos, Zorobabel não era um sacerdote, mas um governante, um político, uma pessoa de influência no mundo judaico que recebeu autorização do rei da Pérsia para fazer a construção do templo juntamente com o sacerdote Josué. Então, a palavra que veio a Zorobabel é esta, que não era para ele temer os seus inimigos e que não era para ele ter receio em fazer a obra. E mesmo assim, ele não poderia forçar a barra. O que era forçar a barra? Ou, claro, usando a nível de contexto. O que é que ele estava forçando ali? Ele estava usando meios e artifícios para fazer a construção do templo do Senhor de uma forma absolutamente humana. Mas não é dessa forma que Deus trabalha. As coisas de Deus não podem ser da forma como o ser humano quer, mas assim como Deus quer. Então, Zorobabel ele estava tomando iniciativas em relação aos reinos que estavam vindo sobre ele e as dificuldades que ele estava tendo, principalmente na administração do rei Dário, em relação à questão da construção do templo, e esses artifícios que eu falo aqui a vocês eram os meios políticos sem ter o aval divino, sem ter o amparato divino. Claro, ele queria fazer para Deus, sim, queria, mas, ao mesmo tempo, ele queria usar as artimanhas políticas para poder construir o templo de Deus. E para Deus não funciona dessa maneira, porque Deus, na realidade, ele não precisa de nós para fazer a obra dele. Nós somos apenas instrumentos, ok? Então, Zorobabel estava numa situação em que ele estava usando de artifícios para poder fazer a obra e usando de métodos a qual era pela força e pela violência. Aí, Deus, usando o profeta, mostrou as duas oliveiras, mostrou o candelabro com as lâmpadas, mas só que as oliveiras só podem ser iluminadas se tiver o candelabro. O candelabro só pode dar luz se tiver o azeite. E se não tiver o azeite, o candelabro será insuficiente, as oliveiras também será insuficiente a presença ali. Então, o candelabro nada mais é do que a obra de Deus. Mas essa obra de Deus só pode ser realizada com a presença do Espírito de Deus. Então, Zorobabel tinha que depender de quem? Do Criador dos céus e da terra para poder criar, para poder construir o templo do Senhor. Ele precisava. E a palavra no hebraico aqui, espírito,
de Deus é Ruach Elohim. Ruach Elohim aqui nesse texto é o sopro de Elohim. Então, ou seja, o sopro de Deus. Sem o sopro de Deus, não tem como fazer a obra de Deus. Era isso que o profeta, através dessa visão, queria passar para Zorobabel, ele ficar consciente. Zorobabel, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não está dizendo aqui Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Senhor dos Exércitos. Então, deixa que eu tomo conta da situação. Somente siga a minha orientação. O que me chama a atenção, por último, nesse pequeno resumo, é o versículo 7, na última parte, diz: haja graça e graça para ela. O que é graça? Graça é um favor não merecido. Ou seja, Zorobabel, eu estou te usando, eu estou fazendo isso para o benefício de vocês, porque na realidade vocês não mereciam. Então isso é uma graça sobre graça. Tá? Então eu vou te usar, vou fazer de você um instrumento, mas você sendo esse instrumento, é uma graça que eu estou abençoando a vossa vida e uma graça sobre a vida do povo. Tá ok? Então, é pelo meu espírito, tudo isso. Versículo 8, já estamos terminando aqui, que é rápido esses capítulos. Versículo 8 diz: novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, e elas mesmas acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Porque 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrar-se-á vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Então, Zorobabel teve como fundamento colocar a pedra ali de quina, a pedra do fundamento do templo. Ele teve esse privilégio, essa graça. É de suma importância nós colocarmos esses dois termos aqui, tanto no capítulo 3º como no capítulo 4º. Josué recebeu uma pedra, o sacerdote recebeu uma pedra que representa ali o firmamento do seu ministério sacerdotal para exercer o templo. Tá? Agora aqui, Zorobabel, sendo ele não sacerdote, mas governante, um político, ele estava recebendo a pedra do Senhor em relação à construção, os fundamentos ali do templo. E ele teve essa graça de Deus de lançar os fundamentos. Mas acontece o seguinte: além de Zorobabel ter que passar essa questão de não usar esses métodos, ele tinha que passar mais uma outra luta. Sabe qual era a luta? Era aqueles que estavam desprezando a obra do Senhor. Você vê isso, sabe onde? Em Neemias e Esdras. Tanto Neemias na construção do templo, como Esdras na construção do muro, né, Neemias, como Esdras na construção, ali dando início também à construção do templo. Eles faziam esses pequenos trabalhos e eles eram desprezados pelos seus conterrâneos. Eles eram desprezados. Eram pequenos trabalhos de início, mas eram desprezados. E aqui Zorobabel estava enfrentando isso. Os seus conterrâneos, os seus compatriotas ali, estavam desprezando o trabalho ali para o Senhor. Aí o que acontece? O versículo 10 diz: pois quem despreza o dia dos humildes começo, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. O que é o prumo? Você sabe, né? O prumo, sem isso, é difícil colocar uma parede na sua retidão, né? Então, quando se vê o prumo, percebe-se que é indicativo que o trabalho ali vai ser com muita retidão, com muita seriedade. Então, quando eles viram o prumo na mão de Zorobabel, e começar a se alegrar, porque o trabalho
ia ser com muita seriedade, né? Aqui o que me chama a atenção também, essa parte, os 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Jeremias tem esses 7 olhos, né? Você sabe, é uma visão, né? Tanto sonho como visão, aparecem personagens, aparecem figuras que às vezes não é nem do nosso mundo, mas do mundo das ideias, tal. Então, aqui os 7 olhos representam o quê? A perfeição de Deus. Ele perfeitamente percorre e vê tudo o que acontece no mundo, na terra. Então, Deus estava perfeitamente de olho em Zorobabel, no povo e nos seus inimigos ao redor e derredor. Ok? Então, de Deus nada escapa. Essa é a mensagem que ele está passando aqui. Versículo 11 diz: prossegui e olhei e perguntei, e os que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro e verte de azeite dourado? E ele me respondeu, não sabeis que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Versículo 14. Então ele disse, são os 2 ungidos que assiste junto ao Senhor de toda a terra. Então, aqui percebe-se que esses 2 ungidos é um indicativo a respeito de Zorobabel, como também de Josué, tá? É um indicativo. Mas, amados, fiquem-se atentos, porque é uma visão, tá? E essa visão, ela pode ser atribuída não somente naquele exato momento a Zorobabel e a Josué, mas pode também ser atribuído a outros indivíduos que possivelmente hão de cumprir profecias em relação a isso. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Quando eu digo profecias que hão de se cumprir em relação a isso, porque isso aqui era do contexto de Zacarias, mas é uma visão profética que veio aqui e progressivamente se cumpriu em parte e progressivamente também vai se cumprir em outra parte. Apocalipse capítulo 11, quando você lê aqui, a modo que estão comungando, dialogando, casando entre si o texto, aí você não tem como discordar do Apocalipse capítulo 11 e nem da visão do anjo quando falou ali a Zacarias, pai de João Batista. Você deve pegar as palavras e tudo tem uma se encaixando com a outra. Você quer que eu revele? Não, não vou revelar. Assista o nosso vídeo que está lá no YouTube, capítulo 11 do Apocalipse, que eu explico muito bem isso, tá ok? Então, esses 2 ungidos são Josué e Zorobabel, que assiste com o Senhor a presente situação do templo sendo erguido ali, e esse Senhor, ele tem o quê? Os 7 olhos que percorrem toda a terra. Então, perfeitamente Deus vê e perfeitamente Deus revela. Ok? Olha aqui, presta atenção. Perfeitamente Deus vê e perfeitamente Deus revela aos seus servos, os profetas, o que acontece na sua obra aqui, tá ok? Então, não tem como fugir disso. Então, amados, descaracterizar o ministério profético, se hoje tem ou não tem, eu não posso dizer que não tem. Hoje os profetas têm a sua importância aqui no nosso mundo que servimos a Deus, nesse sentido, porque se caso não tivesse, o apóstolo Paulo já tinha descartado ali, porque são 5 ministérios que está em Efésios 4, que faz com que seja sustentado o tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus é sustentado pelo ministério do apóstolo, evangelista, pastor, e mais? Doutores e mestres, e os profetas. Ok? Então não pode fugir disso daí. Isso é muito importante, sabe? A questão profética em relação ao que está acontecendo.
Vamos lá. Capítulo 5 diz: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo: que vês? Respondi: vejo um rolo voante. Tem 20 côvados, um comprimento de 10 de largura. Então ele disse: esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição, e qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Falar-me-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá a sua madeira e suas pedras. Significa isso aqui, Jeremias. Você tem que casar tanto com Ageu como Malaquias, essa questão aqui, tá bom, queridos? É muito importante. Esse rolo que ele vê, que é voante, ele tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura, que é mais ou menos 9 metros com 4 metros e meio. Era assim, era o tamanho quase da porta do Templo de Salomão, tá? Era o tamanho da porta do Templo de Salomão. E esse rolo, sabe quem é? É a palavra de Deus. Sobre as maldições, da qual ela diz ali no capítulo 27 de Deuteronômio. O capítulo 27 de Deuteronômio coloca as maldições e fala que aqueles que se desviam do caminho do Senhor, andam por outros caminhos, tal, e comete determinadas coisas que não é do agrado de Deus, esse há de receber a maldição que está ali na palavra de Deus. Jeremias, que negócio é esse? A palavra de Deus não é só bênção, não. A palavra de Deus, ela fala da bênção e da maldição. Se nós querer pautar a nossa vida somente em bênção, e quando a gente desobedecer a Deus, não querer receber as consequências da nossa desobediência, nós estamos sendo infiéis para conosco mesmo, tá? Então devemos ser fiéis em relação a servir a Deus fielmente, receber as bênçãos, e ser infiel para com Deus e receber as maldições. E aqui o povo estava sendo levado ao conhecimento do povo a maldição que viria sobre eles. De que forma? Esta maldição sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. Jeremias, furtar quem? Furtar nada mais é do que o profeta Malaquias diz, roubando justamente dessa questão de olhar para as coisas de Deus e não contribuir para as obras de Deus aqui na terra. Justamente isso. Aí o nome do Senhor não será glorificado através das suas atitudes, porque as nossas atitudes em relação ao que nós temos, nossos bens, devem sempre glorificar o nome do nosso Deus. Não se prenda nos tabus do nome dízimo e oferta, tá? Porque tem pessoas que constroem determinados tabus em cima disso, tá? Dízimos e ofertas, inventam um monte de teorias em cima, mas que na realidade você tem que simplesmente cumprir o que está escrito. O dízimos e ofertas, amados, eles não vêm na lei, não. O dízimos e ofertas, principalmente o dízimo, ele é algo, ele é uma atitude antes da lei dada por Moisés, tá? Então você deve sempre glorificar o nome de Deus através das suas ofertas e dízimos para exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, tá ok? Então, queridos, aqui nesse capítulo 5, do versículo 1, foi o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Versículo 5, saiu o anjo que falava, levanta agora os olhos e vê isto aí que sai. Perguntei, que é isto? Ele me respondeu, é uma erva que sai. Disse ainda, isto é iniquidade em toda a terra.
E eis que foi levantada a tampa de chumbo, e uma mulher do Éfa, e lançou para o fundo do Éfa, sobre a sua boca, pôs o peso do chumbo. Levantei os olhos e vi, e eis que saíram duas mulheres, havia um vento em suas asas, que eram como de cegonha, levaram como a Éfa entre a terra e o céu. Na terra de Siná, e estando essa acabada, ela será posta ali em seu próprio lugar. Tente olhar para esse tipo de visão e tente considerar como se fosse um sonho, mas que você precisa fazer a interpretação em cima do texto bíblico. Quando você faz isso, você fazendo isso, aí o que acontece? É justamente o que ocorreu. Havia um vaso, que é o Éfa, o vaso, e tinha uma tampa. Aí quando ele abriu a tampa, tinha uma mulher. O que significa isso? O repositório de iniquidade, porque a mulher, nessa visão, representa a iniquidade. E as outras mulheres que apareceram ali, que levaram esse vaso para longe, e primeiramente levaram entre os céus e a terra, assim. Levaram, depois foram para a direção do Siná. Significa isso, gente? Significa o seguinte, que essas outras mulheres representam a manifestação de Deus, tirando o mal dali do Reino do Sul e levando o mal, juntamente com suas consequências, lá para o Reino do Norte, lá para Siná. Jeremias, o que é o Siná? É Babilônia. Tá? Então, a iniquidade e as consequências dela ia ser jogada tudo para lá. E quando eu leio isso aqui, me lembro da caixa de Pandora. É muito semelhante. A Pandora, quando ela foi abrir aquela caixa, aí pulou toda sorte de desgraça, maldição no mundo. Né? Muito próximo ao mito de Pandora. Né? Claro que aqui é uma coisa que a Babilônia fez contra o povo dali do Reino do Sul, viria sobre agora na vida deles. Era o chamado efeito, como eu falo aqui, o efeito bumerangue, tá ok? Esse efeito bumerangue é em relação ao mal que a pessoa planta e depois ela vai colher. Então, a mulher e essas mulheres levaram essa parte da maldição para a terra de Siná. Eu falei anteriormente, num pequeno vídeo, a respeito de maldição hereditária. Se existe, olha, a consequência de imediato em si, não. Mas a maldição em relação a pecado, sim, existe. A maldição do pecado existe. Então, quando se tem essa maldição do pecado, da força do pecado em relação a indivíduos, é uma maldição. Mas cada um há de desfrutar daquilo que planta e colhe, ok? Então, em relação ao povo da Babilônia, eles plantaram, foram influenciados pelo pecado e levaram toda aquela influência do pecado e ia se tornando um círculo vicioso. Era ao mesmo tempo as paixões pelo pecado e as consequências. Paixões e consequência. Aí tem que ter um indivíduo ou alguém ou um grupo que venha quebrar esse ciclo de maldição. Ok? Vamos lá. E a última parte, o último capítulo. Capítulo 6 diz. Capítulo 6 do versículo 1. Vamos terminar agora no capítulo 6. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis 4 carros que saíam dentre os montes. E estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelho, no segundo preto, no terceiro branco e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu o anjo: são os 4 ventos do céu, e sai de onde estava perante o Senhor de toda a terra. Os carros em que estão os cavalos pretos saem para a terra do norte,
os brancos por eles, os 2 baios para a terra do sul. Sai assim os cavalos fortes, vocejando para andar avante, para percorrer a terra. O Senhor lhe disse: ide percorrer a terra, e percorrer a terra, e me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte, espírito na terra do norte. E nesse instante que eles estavam recebendo o cavalo preto e o cavalo vermelho, uma pequena falha aqui na falha técnica. Então, queridos, aqui no capítulo 6, o profeta já está vendo, já do capítulo 5, da parte final do capítulo 5, e pega um gancho do capítulo 6, ele já está vendo as consequências que viriam sobre o reino de Sinar, que é o reino do norte, e ele contempla aqui os cavalos e sua carruagem indo para o reino do norte, principalmente o cavalo preto e o cavalo vermelho, que representa a miséria, o preto, e representa a guerra, o vermelho, tá ok? Então, queridos, as consequências daquilo que o reino da Babilônia plantou, agora viria sobre eles. Quando se fala em carruagem, desculpa, que é diferente do capítulo 2, capítulo 2 ali fala a respeito dos cavaleiros, somente os cavalos, só que esse aqui tem o quê? Carruagem, representa o quê? As altas autoridades da parte de Deus para dar juízo sobre a terra da Babilônia, sobre aquilo que eles plantaram. Então eles se achavam a mais alta autoridade em relação ao mundo, então a autoridade da parte de Deus vindo sobre eles estava já acontecendo. É prova que o versículo 8 diz que fazem repousar o meu espírito na terra do norte. O espírito de Deus repousar sobre a terra do norte, no sentido de trazer juízo sobre o reino da Babilônia. E por último diz, versículo 9, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata, ouro, e faz coroa, e põe na cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Então, essa parte do renovo, ou tição tirado do fogo, tanto Josué, como todos aqueles outros cidadãos ali, eles saíram da Babilônia. Qual é o fogo? O fogo era o sofrimento que eles passaram, de acordo com o profeta Jeremias, em que eles passaram a sofrer 70 anos de cativo na Babilônia. E esse cativo, que é considerado como fogo, Josué, ele foi o tição. O tição nada mais é do que aquele fogo ardente tirado do fogo do sofrimento. Então, o que dá para entender aqui, que Josué, o sacerdote, ele recebeu a coroação daqueles que sofreram na Babilônia, juntamente com ele, e essa coroação dá respaldo que ele venha administrar os elementos divinos àquele povo que estava ali recebendo a palavra do Senhor. Esse é o entendimento da Escritura. Então, aquele ouro dado por essas famílias nada mais é representando o sofrimento das coisas, as coisas boas que eles tiraram do sofrimento e transformaram numa coroação e reconheceram Josué como o seu líder para levar o trabalho de Deus avante. Então ele é o renovo, né? Eis aqui cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Josué.
Não somente ele, como também Zorobabel, tá? Juntos os dois, mas principalmente Josué. Versículo 13 diz: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeitamente, em perfeita união entre ambos os ofícios. Quais os ofícios? O ofício de governante e o ofício do sacerdote. Então Josué está tomando a primazia aqui de ser representante do ofício sacerdotal, como também ser representante do ofício de rei, tá ok? Então, a questão da mentalidade que os judeus até hoje têm em relação ao Messias, que ele vai ter um lado sacerdotal e um lado também político, sacerdotal e político. E é a partir desse texto, dessa experiência do profeta Zacarias, é que eles passam a ter um entendimento em relação ao Messias. E o Messias ele vai ter o lado político, sim, mas também vai ter o lado religioso. Tá ok? Então, a consagração que o sacerdote Josué recebeu aqui, e o reconhecimento que ele teve do povo da Babilônia, que veio junto com ele, através do sofrimento de 70 anos, em que eles adquiriram ouro e prata, e a qual fizeram do ouro a sua coroa, e colocaram na cabeça, é o reconhecimento que esse ungido de Deus, ele tem a influência política e a influência religiosa, a qual os judeus estão esperando até hoje o Messias. Ele tem que ter duas faces, tá? O Messias, com a tradição judaica. Ele é político e ao mesmo tempo religioso. Mas ele vai ter aquele outro que também vai ser só o lado religioso. E que essas informações são importantes, porque tem muita gente no nosso meio que estuda o Apocalipse e desconhece essa área do Apocalipse. E vão dizendo que todo mundo é anticristo. Aí, claro, tem os anticristos, não tem aí. Mas diz que tem até político aqui do Brasil que é anticristo, ando falando aí, mas não é bem assim, amados. Versículo 14 diz: As coroas serão para Halém, para Tobias, para Gedaías e para Rei, filho de Sofonias, como memorial do templo do Senhor. Aqueles que estão longe virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor, e sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós outros. Isso sucederá diligentemente ouvirdes a voz do Senhor, o vosso Deus. Então, na sequência, que dá para perceber aqui, e a tradição judaica ela segue esse padrão, desculpa, é que primeiramente vai ter a revelação do ungido, conhecido como o Mashiach, o Cristo, o Messias, e ele vai ter a ajuda de indivíduos para a edificação do templo, e esses indivíduos virão de longe. Então, de acordo com o texto, não é necessariamente, primeiramente, edificar o templo. Basta ter somente o terreno ali e ter o aval de muitos para parecer ser ungido, e esse ungido receber a ajuda desses muitos para a edificação do templo. Basta ter isso, tá bom? Então, essa parte aqui dá para entender o pensamento judaico em relação à questão da edificação do templo. Então, queridos, esses capítulos, tanto o 4, o 5 e o 6, eles nos trazem informações bastante maravilhosas em relação à questão de edificação do templo, a questão do escolhido para o templo, e como é que vai ser, se vai ser uma atitude humana ou maligna, não, é uma atitude divina, tá? O maligno, ele teve a sua ação no capítulo 3, de acusar Josué. Só que entra outro personagem no capítulo 4, quem é? O Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, que nesse texto aqui é Ruach Elohim, que dá esse impulso para poder a obra de Deus ser
manifesta, ser revelada e ser edificada aqui entre os homens, somente ele pode fazer, somente ele tem a capacidade. É prova que no capítulo 5, quando ele vê aquele rolo voando ali de 9 metros de comprimento com 4,5 de largura, esse rolo, ele não depende de ninguém. Ou seja, a palavra de Deus, ela não depende de mim, de você. Ela pode ser divulgada, seja redes sociais, pode ser divulgada em murais, em qualquer outro local. A palavra de Deus, ela não é somente algo escrito, mas ela é um ser. E esse ser onde vai, ele faz as suas promessas e cumpre o que está escrito, né? Então, queridos, e o capítulo 6 toca nessa parte do ungido, que é uma coisa maravilhosa. Quando você pega ali os detalhes, como é que vai ser mais ou menos, aí nós passamos a compreender e entender o pensamento da tradição judaica, um pouco em relação à perspectiva do Messias, tá ok? Então, amados, a minha exposição desses 3 capítulos, capítulo 4, 5 e 6 é essa. Se os irmãos aqui tiverem alguma pergunta, fique à vontade. Caso não tenha, não sei se tem aqui, né? Os cavaleiros, né? Bora ver, pessoal, ver a pergunta do varão aí. Sobre os 2 cavaleiros, que um cavaleiro é preto e outro é vermelho. Os 4 cavaleiros do Apocalipse nós sabemos as cores, amarelo, branco, vermelho e preto, né? E esses 2 cavaleiros têm alguma coisa a ver com isso? Então, varão, tanto o vermelho como o preto, eles representam, o vermelho representa a guerra e o preto representa ali a miséria. Só que chama atenção o baio, que nada mais é do que o malhado. O malhado, ele é uma mistura do branco com o preto. É ao mesmo tempo uma pseudo, ou seja, falsa paz, juntamente com uma miséria vindo para si, ou seja, uma falsa diplomacia, que de diplomacia não tem nada. Então, essa diplomacia, falsa diplomacia, ela estava mais no Reino do Sul. Esse baio, esse cavalo, ele ficou mais ali no Reino do Sul, tanto o cavalo como esse outro cavalo com sua carruagem. Estava ali no Reino do Sul trazendo uma falsa diplomacia. Então, entende-se que quando tanto Jesus como o apóstolo Paulo pegando essas experiências, anunciando que haveria a falsa paz para enganar o Reino do Sul. E esse Reino do Sul, que hoje tem na perspectiva da tradição judaica, eles esperam que seja revelado o Messias, mas que na realidade ele vem com uma falsa diplomacia para enganar a perspectiva judaica. Entendeu? Como é que eles eram enganados? Eles eram enganados pelos reis que estavam vindo, dominando o mundo na época. Eles eram enganados. Aí tinha essa mistura da falsa diplomacia, ok? Só que Zacarias, a profecia dele, a visão, ela se estende para todos os séculos. E isso ainda permanece atualmente. Na perspectiva judaica, eles estão esperando a vinda do Messias, mas não vai ter. Vai ter, sim, a falsa diplomacia, a qual enganará eles. Ok? Não sei se tem pergunta aqui, tem, às vezes aparece pergunta. Né? Não, né? Então, amados, é a nossa pequena exposição da palavra, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade de vocês estarem conosco até o presente momento. Vou fazer uma oração de alguns segundos agradecendo a Deus
e abençoando vossas vidas, tá bom? Amado Jesus, muito obrigado pela tua manifestação, pela tua graça na vida de cada irmão e irmã nesta noite. Teu Espírito Santo ajuda eles a fazer a tua obra. E aqueles que precisam do amparo divino, seja no hospital, seja, meu Pai, em qualquer situação da sua vida financeira, seja a sua vida profissional, seja a sua vida familiar, seja onde for, estende as tuas mãos, quebrando as barreiras espirituais da maldade e abrindo as portas da prosperidade, cura, restauração, renovação e libertação e salvação em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai. Amém e amém. Então, amados, para a semana vamos comentar o capítulo 7, 8 e 9, ok? Deus abençoe, em nome de Jesus.